Vamos lá. Bom, a Lina, vai dar aula Noite. hoje, que é a quarta, boa noite. É a nossa quarta aula do grupo de estudos. Lina Santin, ela é doutoranda em Direito Tributário pela PUC, mestre em Direito Tributário pela FGV, coordenadora e pesquisadora do grupo de estudo e trabalho do Núcleo de Estudos Fiscais da FGV, diretora de projetos do Movimento de Defesa da Advocacia, o MDA. O tema que ela vai trazer é os novos princípios constitucionais tributários. E eu acho que é isso, Lina. Seja bem-vinda, muito obrigado. Esse é um projeto da Comissão de Direito Tributário da OAB, a coordenadoria da Camila, da Coordenadoria de Reforma Tributária, e ela implementou esse grupo de estudos, onde a gente está passando pela reforma de cada um dos pontos. Então, eu acho que é algo que a comissão está presenteando aí toda a advocacia tributária, trazendo pessoas que participaram muito, que são alto nível técnico, assim como você. Muito obrigado, pode seguir. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela recepção, Marcelo, e mais uma vez agradeço o convite por parte da Camila, que é uma grande amiga e estudiosa do tema. É, então, parabéns aí pela organização e aproveito para parabenizar todos que estão aqui, né, buscando conhecimento e buscando se atualizarem com relação, à reforma tributária. Eu vou dividir com vocês, minha tela. Tá entrando. Estão enxergando? Sim, entrou. Tá, bom. Depois eu entrego isso aqui para o Marcelo poder distribuir, ou eu mando aqui mesmo no chat do Zoom quando a gente terminar. Aqui tem os meus contatos, e essa é uma apresentação bastante completa sobre reforma tributária. Como eu sei que vocês já tiveram outras aulas e terão, eu vou realmente focar aqui na questão dos princípios, né? Esses princípios, eles são muito relevantes desde a formação da PEC, né? Vocês já devem ter ouvido falar no CECIF, que é um Centro de Cidadania Fiscal que foi fundado pelo professor Eurico, lá nos idos de 2015, para dar continuidade de um projeto que ele começou lá no Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getúlio Vargas, em 2014, com um grupo de pesquisa chamado Nossa Reforma Tributária. E ciente do tamanho, né, que esse e relevância que o projeto estava tomando, ele achou por bem, então, fundar um centro para que a gente pudesse se dedicar, né, 100% a esses estudos. E antes da gente adentrar numa proposta, foi muito importante delinear quais seriam os princípios que guiariam a criação de uma proposta dentro, do sistema tributário nacional, pensando na tributação sobre o consumo no Brasil. E nós chamávamos de Cinta, isso lá em 2016, 2017, que era o simples, isonômico, neutro, transparente e arrecadador. Era o Cinta, tá? E aí foi uma surpresa muito feliz quando esses princípios eles constavam da exposição de motivos da PEC 45, que foi protocolada, a gente elaborou em 2018 e ela foi protocolada em 2019. Mas ela estava na exposição, ela não tinha um dispositivo, né? Então, foi uma surpresa muito feliz quando nós vimos a inclusão desses princípios ao lado de outros que também eram extremamente relevantes, né, no artigo 145, parágrafo terceiro e quarto, e depois também a questão da neutralidade que eu vou abordar aqui com vocês, né? Então, acho que o primeiro aspecto, né, quando a gente está falando em princípios, é que muitas vezes as pessoas pensam que esse não tem tanta força normativa, né, um princípio, porque de fato ele é uma diretriz, ele é uma orientação, né, ele funciona como um guide, né, é uma guia para gente.
Mas eu entendo que ele tem uma relevância muito grande, porque sem princípio, sem significado, como a gente aplica a legislação, né, abstrata, como a gente interpreta as nossas normas. Então, os princípios eles são justamente úteis nessa compreensão de um sistema tributário, na aplicação, na interpretação, né? Então eu vejo como algo realmente muito relevante, né? A gente tem o livro, né, Teoria dos Princípios, do professor Humberto Ávila, né? Muitos desses princípios que ele, inclusive, entende como regra, né? Alguns que a gente chama de princípios, mas é justamente essa a teoria dele, né? É de ah, fazer diferença daqueles que são de fato já regras, né? Eles têm uma força normativa tão grande que são regras que devem ser observadas e não apenas orientar, né, a interpretação da legislação tributária. Mas a par da teoria do professor Humberto, é sem dúvida muito importante que a gente compreenda esses princípios e que eles nos ajudem na compreensão do todo do sistema. Por isso eu começo pela simplicidade e transparência, tá? Até porque esses sempre foram os princípios mais caros, né, para o CECIF, para o Núcleo de Estudos Fiscais. Começa de um estudo, inclusive, de transparência, sempre pregou a transparência, né? Quando a gente pensa em simplicidade, parece algo muito óbvio, e ao mesmo tempo a gente vê a Lei Complementar 214 e fala: essa lei não é simples. Então, quer dizer, ela já está ferindo de, né, partida um princípio. Mas simplicidade não quer dizer que a gente está pregando um sistema simples. Até porque é quase que inerente à tributação sobre o consumo de um país federativo, né, com todas as questões setoriais e regionais como o nosso, que tenha algum grau de complexidade insuperável. Não é sobre essa complexidade que nós lidamos quando a gente prega o princípio da simplicidade. A simplicidade, ela está muito mais relacionada à facilidade do contribuinte em cumprir as suas obrigações fiscais. Então, quando Stiglitz, né, Prêmio Nobel da Economia, traz a simplicidade como um valor essencial para que eu tenha um sistema tributário eficiente, ele está dizendo que o cidadão ele tem que ter a mesma facilidade no cumprimento das suas obrigações privadas, no cumprimento das suas obrigações fiscais. Então, assim como eu compro um produto e pago esse produto, né, eu faço uma compra no Mercado Livre, enfim, numa plataforma digital e tenho facilidade em pagar, eu faço um Pix e pago, eu tenho que ter facilidade em cumprir minhas obrigações fiscais. É essa simplicidade de sistema. Então, o que que a gente queria combater, né, para atender essa simplicidade? Problemas classificatórios, né? Problemas na gestão dos créditos, exceções excessivas, né? Tudo isso buscando a simplicidade para que haja uma facilidade no cumprimento da obrigação acessória, tá? E principal também. Gente, eu tô vendo que vocês estão perguntando da apresentação. Eu já mando aqui já para vocês, tá? Porque é uma apresentação bem grande e eu só tô mencionando os princípios nela. O resto tá tudo aqui dentro da cachola mesmo, tá? Eu já escrevi vários artigos a respeito desse tema. Depois, se vocês quiserem também, eu posso disponibilizar alguns artigos que já foram publicados, tá? Pode deixar ao final, Lilian. Depois for Tá bom. focando e a gente vai fazer o É. final. Bom, junto da simplicidade, nós temos a transparência. A transparência também é um valor essencial quando a gente pensa na tributação contemporânea, né, sobre o consumo, na tributação. Primeiro que, quando a gente dá essa transparência para o cidadão, né, você tem uma maior adesão ao cumprimento dessas obrigações. Se o cidadão sabe quanto ele paga e para quem ele paga e para onde vai esse dinheiro, você tem um aumento, inclusive, daquilo que a gente chama de cidadania fiscal.
Então, para dar um exemplo aqui, né? O que que a gente quer dizer também com essa transparência e em trazer o cidadão comum, todos os pagadores de impostos, mesmo aqueles que são isentos do imposto de renda. Esse é um ponto muito importante, porque tem muita gente no Brasil que, por ser isento do imposto de renda, acha que não paga tributo, né? E todos pagam na tributação sobre o consumo, e dar transparência sobre isso é algo muito poderoso no aspecto da conscientização do cidadão a respeito do quanto ele contribui para aquele Estado e, consequentemente, é detentor de direitos e tem legitimidade para exigir o retorno em serviços públicos de qualidade, né? Mas pensando aqui nesse poder, né, da transparência, eu sempre dou um exemplo daqueles filmes americanos em que, no momento em que um cidadão tem um direito violado, ele diz: I am a taxpayer. I pay my tax. I have my rights. Né? Eu sou um contribuinte, eu pago os meus impostos, então eu tenho os meus direitos. Então, o fato de um cidadão se entender pagador de tributo, ele também se entende parte daquela sociedade. Peraí, eu tenho os meus direitos, eu pago os meus tributos, ou seja, eu cumpro os meus deveres. E muitas vezes, num sistema não transparente, num sistema ofuscado, né, um sistema como o nosso, né, com essas incidências por dentro, as alíquotas nominais completamente diferentes das cargas tributárias efetivas, né, a gente tem uma dificuldade de se entender contribuinte e, portanto, participante dessa sociedade, né? Então é muito importante. Um outro exemplo bom que eu trago é um fenômeno que a gente teve no passado, vocês devem estar acompanhado, que foi o tax shaming, né? Que é o envergonhamento, né? Você fazer as empresas que não pagavam tributos se envergonharem com aquilo, né? Você vai encontrar muita reportagem na época com esse nome de tax shaming ou aquele naming and shaming, né? Que é dê o nome e envergonhe-o, em que diversas grandes corporações chegaram até a sofrer um calote, né, do público, né, que se recusou a comprar lá quando elas entenderam que essas corporações não contribuíam dentro daqueles territórios, né? Então, desde grandes big techs até empresas, por exemplo, como Starbucks na época, foi um grande alvo, né? Isso é notícia pública, tá? E aí você vê o quanto a gente vive numa sociedade da informação e o quanto a informação é preciosa. E por isso a transparência ela tem um poder muito grande, né? Você conscientiza o cidadão sabe quanto está pagando e é o cidadão, gente, que elege, né? Então, você trazer esse poder para o cidadão comum de saber exatamente qual é a carga tributária é muito relevante. Lembrando uma outra coisa aqui no Brasil. Quando a gente, né, ainda estava no início das discussões de reforma e se falava numa alíquota média de 25%, todo mundo falava, vocês estão doidos, né? É muito elevada essa alíquota. O que ninguém se atentava é que a gente já pagava 25 como carga média, né? Ninguém, assim, não tá tendo um aumento de carga tributária global. Tá bom, o serviço podia pagar um pouco menos, mas mercadoria paga muito mais. Tem um monte de coisa que a gente compra 50 a 60, né? Com essas incidências, tanto por dentro quanto com os custos residuais que a gente não recupera ao longo da cadeia em razão da não cumulatividade plena dos nossos tributos. Então, dá transparência para isso, a gente ter uma alíquota nominal, que é a carga tributária efetiva, né, é algo muito revolucionário dentro de um sistema que a gente tem hoje, né? Por isso a transparência realmente é tão relevante. Então, eu destacaria aqui nesse sentido alguns incisos lá do artigo 156A do IBS, que também se aplica, né, à CBS,
que atendem à simplicidade e à transparência. Então, a legislação única e uniforme em todo o território nacional, isso também dá simplicidade. A alíquota é a mesma para todas as operações dentro do território. Então, se a alíquota é 10, vai ser 10 para tudo. Para aquilo que é reduzido, vai ser 6. E o que é isento vai ser. Então, assim, é muita simplicidade perto da complexidade que a gente tem hoje de somatórios, né? A alíquota por fora, né? Tudo isso condiz com simplicidade e transparência, né? A não integração da própria base de cálculo. Então, tem diversos dispositivos que já atendem, né, esses dois princípios. Bom, os outros dois que a gente vai falar agora também são muito relevantes, eles não estavam ali tão presentes oralmente nas discussões do CECIF, mas eles sempre pautaram a nossa busca também por justiça fiscal, né? Que é a justiça tributária, que está lá no parágrafo terceiro, e a atenuação dos efeitos regressivos, que está também no parágrafo quarto, tá? Que é justiça tributária, né? Primeiro, a gente precisa lembrar que a tributação sobre o consumo, ela é regressiva. Ela é regressiva, ponto. Por quê? Porque eu não consigo aferir a capacidade contributiva. Eu não tributo a pessoa, a renda aferida da pessoa. Eu tributo o produto. Uma vez que eu tributo o produto, né? Se eu tributar essa xícara aqui a 10, o milionário vai pagar 10 e a pessoa que ganha um salário mínimo vai pagar 10. Então, esse 10 tem muito mais peso quando a pessoa tem uma renda mais baixa. Por isso é regressivo, né? Você sempre vai ter os efeitos e o peso da tributação muito maior nas famílias de baixa renda. Não é proporcional. Ainda que a gente pense no imposto de renda sem alíquotas progressivas, ele é no mínimo proporcional, né? Porque se você vai pagar 10 sobre a sua renda, então, ele tem uma proporcionalidade, né? Claro, a gente tem outras distorções no nosso sistema que acabam fazendo com que, inclusive, o imposto de renda seja regressivo por conta das incidências diferentes de carteira assinada, CLT ou pejotização, né? Ou sociedade, enfim. Mas há uma proporcionalidade quando você está dentro da mesma faixa. No consumo, não. O consumo sempre vai ser regressivo. Então, o que a literatura traz é que um dos valores fundamentais também para que eu tenha um sistema tributário justo é que eu combata a regressividade. Eu preciso melhorar essa regressividade. Historicamente, no Brasil, a gente tratou da regressividade pelo conceito de seletividade. Então, o que que a gente fazia? Aquilo que era mais essencial, nós tributávamos de forma mais amena, com alíquotas menores, e aquilo que era tido como supérfluo, a gente tributava mais. O fato é que a gente não consegue dizer o que é essencial, né, para todo mundo. Por que que o essencial vai ser só o arroz e feijão da cesta básica? Por que que o smartphone não é essencial para a inclusão digital de uma família de baixa renda? Né? Então, hoje, o conceito de essencialidade, né, no mundo contemporâneo, ele é muito relativo, né? O Estado dizer o que é essencial para as famílias de baixa renda ou limitá-las, né? Então, o que que a literatura tem dito, né, como algo mais eficiente do que o conceito da seletividade? É que a gente tribute todas as pessoas iguais e devolva para as pessoas de baixa renda. Aí que a gente sempre trabalhou com a ideia do cashback e também não trabalhávamos, inclusive, com gradação de alíquota. Era a mesma alíquota para todo mundo, naquele conceito de que onde todos pagam menos, né? A gente consegue uma alíquota padrão menor e devolvo a quem precisa, né, para diminuir essa regressividade, né? Na realidade brasileira, isso não foi aprovado. As exceções, a meu ver, até que comparando com o sistema hoje, são poucas. E também, convenhamos, são decorrentes de uma alíquota muito elevada. Se a gente pudesse ter uma tributação
com uma alíquota média de 15, 17, 18, talvez a gente não precisasse de tanta exceção, né? Então, também é um problema sistêmico, né? A gente depende muito dessa base arrecadatória, o que faz com que surja mais pressões para que a gente tenha exceções com, por exemplo, saúde, educação, medicamentos, né, com alíquotas menores. Então, a gente aprovou essas reduções daquilo que a gente entende que é essencial, a gente manteve parte, né, do conceito da essencialidade, mas também aprovou um cashback mais tímido, realmente que vai atender um pouquinho daquelas famílias que estão, né, no cadastro único, com aqueles limites do que hoje atende o Bolsa Família, né, que é meio salário mínimo per capita. Então, é uma pena, né? A gente poderia trabalhar mais. Por que também, gente? Um outro assunto que muitas vezes não é compreendido. As isenções da cesta básica, elas custam muito caro. Por quê? Porque elas não são destinadas só para 60 milhões de brasileiros. A isenção, ela é destinada para 220 milhões, para todos os brasileiros. E quem mais compra não são os 60 milhões de brasileiros que estão no CadÚnico, são os mais ricos. Então, a isenção ela é muito cara, ela é mal focalizada e ela beneficia muito mais os mais ricos do que os mais pobres, porque em volume consome-se muito mais nas classes mais elevadas. Por isso, tecnicamente, não faz sentido você incluir a carne na cesta básica. Primeiro porque, né, quando a gente olha a pesquisa POF, o consumo de carne já é muito pequeno nessas famílias de baixa renda, né? O fato de você incluir na isenção não garante que o preço vai ficar mais acessível, porque tem isso ainda, né? A gente não consegue ter esse controle, né? Então, na realidade, os grandes beneficiários seremos nós aqui, que vamos pagar mais barato pelo churrasco, né? Eu não, porque eu não como carne vermelha. Mas na minha família todo mundo come, sou só eu a diferentona. Então, a gente vê que é realmente uma política fiscal mal focalizada, né? Talvez seria muito melhor a gente então ter um cashback que seja específico para carne, porque aí sim a gente poderia dar mais acesso para as famílias de baixa renda a esse item, para melhorar, né, o consumo de proteína, por exemplo, né? Mas enfim, acho que são esses os objetivos. Acho que olhando para a reforma, dá para dizer que ela buscou atender, diminuir a regressividade, tanto pela essencialidade na cesta básica, naqueles itens com redução a zero, como medicamentos, alguns de saúde, e também nas reduções de 60%, né? Que também atende aí, deixa esses itens mais, né, teoricamente mais baratos para facilitar o acesso. Um outro princípio que veio, que foi uma surpresa também muito positiva, é a cooperação. A gente já tem um vetor cooperativista desde a promulgação da Constituição de 88, né? A gente encontra lá no artigo 23, artigo 24, inúmeras atividades que devem ser realizadas em conjunto pelos entes, né? A gente tem essa necessidade de cooperação e a atuação conjunta dos entes. Então, eu via com muito bons olhos, até porque quando a gente pensa no IVA unificado, eu preciso de cooperação entre os entes para funcionar. Quando a gente pensa no IVA dual, eu preciso mais ainda de cooperação, né, entre os entes. E nesse aspecto tem muita literatura. Richard Bird, que é um grande estudioso do IVA dual canadense, ele estuda a experiência do Canadá e ele sugere isso. Ele fala que, de fato, um IVA dual é mais complexo, mas a cooperação dos entes, né, e uma administração centralizada, ainda que seja através de dois órgãos, mas a gente vai ter uma administração centralizada do IBS através do comitê gestor, ajuda muito nessa uniformidade. Agora, o Richard Bird não estudava o contencioso, né, gente? Então, aí nós aqui, advogados da prática tributária, que conhecemos a realidade brasileira, a gente está muito preocupado como vai ficar isso no contencioso, no PLP 108.
tá? E aqui o primeiro balde d'água, né? Quando a gente pensa em cooperação dentro do comitê gestor, para a gestão desses tributos, tudo lindo, maravilhoso. O comitê gestor já foi instituído com essa briga inicial, né, dos representantes do município. Então, a meu ver, eu tô tendo aí uma ausência de cooperação, né? O que é muito ruim. Por outro lado, eu tenho vários dispositivos que já estabelecem a cooperação como ponto de partida. Por exemplo, 5% de toda a arrecadação do IBS vai para um seguro perda. Ou seja, é uma cooperação. Todo mundo está cooperando para um bolão, né? Para que esse bolão seja redistribuído para quem perder mais. A própria transição alongada, né, das receitas com base no destino, né, para que a gente não tivesse um impacto muito grande para os entes perdedores nessa mudança da origem para o destino, foi um acordo importante que os estados fizeram entre si, em que aquele ente que sairia ganhador abriu mão de ganhar muito para ajudar aquele que sairia muito perdedor. Então também tem uma cooperação, né? O Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional é uma cooperação, né, em que a União vai dar recursos para distribuir pelos caráteres ali que foram definidos. Então tem, né, alguns dispositivos já que a cooperação ela já está instituída, mas eu espero ver mais, especialmente no comitê gestor, né? Acho que aí pode estar, né, um grande problema, né, na operacionalização do nosso IBS. O último princípio, antes da gente entrar na neutralidade do IBS, porque aqui todos esses princípios eles se aplicam a todo o sistema tributário, né? É a defesa ao meio ambiente. E essa é muito interessante, né? A gente não ter ainda, né, a defesa do meio ambiente ligada ao sistema tributário, né? Porque ela já está na ordem econômica. Quando a gente vai lá no 170, você já tem, no artigo terceiro também, né? Você já vê que todo brasileiro tem direito, né? Aliás, no 225, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Já reconhece o meio ambiente como algo essencial à qualidade de vida, né, do cidadão. Então, isso já existe, mas o sistema tributário não era ainda parte dessa preocupação. Isso condiz com tudo que a gente está vivendo. Né? A gente tem uma preocupação global atual com os impactos, né, do aquecimento global e o aumento de desastres ambientais, né, muito grandes, e a gente já sabe que se nada for feito, né, a gente vai entrar aí num cenário de reversibilidade, que é muito ruim. Ao mesmo tempo, o Brasil é signatário do Acordo de Paris. O Brasil tem inúmeras metas a cumprir nesse aspecto e a gente tem visto muito pouco ser feito. Então, acho que é um avanço, né, a gente ter ali, né, esse caráter, né, de defesa do meio ambiente no sistema tributário, mas na prática a gente teve pouca coisa, quase nada, né? A gente teve lá o Fundo de Sustentabilidade e Diversificação do Estado do Amazonas, acho que buscando justamente, né, garantir essa reserva ambiental através do fomento de atividades que sejam sustentáveis. A gente também teve uma criação ali de um critério de 5% do repasse da cota parte dos municípios que vai atender critérios de preservação ambiental. E lá no Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional também há uma priorização para projetos que prevejam a sustentabilidade ambiental e a redução das emissões de carbono. Então você vê que é pequeno, né? Pouquinha coisa, né? Mas começou, pelo menos. E já que aproveitando os nossos últimos minutos, vou falar da neutralidade do IBS e da CBS, tá? Esse, pensando em tributação sobre o consumo, é o mais importante, sem dúvida alguma. Esse é um princípio que é efetivado por inúmeras regras que a gente viu já constitucionalizadas, né?
Mas vamos falar sobre a neutralidade, né? O que é a neutralidade nas incidências tributárias? Quando a gente pensa num sistema sobre o consumo neutro, né, esse ideal que o Stiglitz, né, voltando para o Stiglitz, ele tem aquele livro Economia do Setor Público, que é assim, uma bíblia, né, para quem estuda política pública, orçamento público, e aí ele tem alguns capítulos dedicados a sistema tributário, tá? E aí ele traz esse conceito de economic efficiency, né? Mas que é essa eficiência econômica do sistema tributário. Para que um sistema tributário do consumo tenha essa eficiência econômica, ele não pode interferir nas decisões de negócio, nas decisões de consumo e nas decisões de investimento. O que significa isso? Quando eu vou montar um negócio, né, eu preciso fazer escolhas pelos indicadores econômicos padrões. Quais são esses indicadores? Onde estão os meus insumos? Onde está o meu mercado consumidor? Onde tem infraestrutura? Onde tem mão de obra? Onde tem escoamento da produção? Onde tem estrada? Então, são padrões no mundo inteiro, né? É o beabá, né, do meu business plan. Eu vou fazer meu business plan assim. Quando você faz um business plan bem feito, olhando esses indicadores econômicos, estudando, né, esses vetores, você tem uma eficiência na sua escolha. Você vai fazer escolhas pautadas pela eficiência econômica, né? No Brasil, a gente subverteu essa lógica. Aqui, a primeira coisa que se pergunta é: onde eu vou pagar menos tributo? Qual o Não incentivo? importa, né, se eu tô longe do meu mercado consumidor, se eu não tenho insumo, não importa se eu tô no meio do nada, é isso que a gente olha, onde eu vou pagar menos tributo. E aí toda a conta é feita com base no sistema tributário. E aí, a gente tem uma ineficiência produtiva gigantesca. Por quê? A gente gasta um frete horroroso, a gente tem baixa qualidade de mão de obra, né? A gente tem baixo acesso à infraestrutura, quer dizer, a gente subverte toda essa lógica, né? E cria a gente, na verdade, a gente alimenta o custo Brasil, essa ineficiência produtiva, né? E isso só existe porque o benefício fiscal paga essa ineficiência. Só que isso significa que a gente tem uma produção, a gente não tem uma produção mais barata. Pelo oposto, a nossa produção é mais cara. O benefício fiscal, ele não está fazendo com que a gente tenha produtos, serviços que chegam ao contribuinte sem esse tributo. Ele está pagando a ineficiência. Então, é uma dupla ineficiência, né? Eu deixo de arrecadar e eu ainda pago o custo por toda essa ineficiência na alocação desse recurso, né? E isso fere totalmente a neutralidade. É exatamente o oposto do que se espera de um sistema, tributário eficiente. Claro que a gente tem questões específicas do Brasil, de desenvolvimento regional, né, que nos são caras e que a gente viu o benefício fiscal, de certa forma, né, entre bastante aspas aqui, porque são falaciosas também essas conclusões, mas levar muitas vezes desenvolvimento econômico para algumas regiões menos favorecidas geograficamente. Acontece que tem formas muito mais eficientes de eu levar esse desenvolvimento econômico, né? Através de subvenções orçamentárias, direto, desenvolvimento da capacidade local, investimento em infraestrutura, que são muito mais sustentáveis e críveis e menos distorsivos do que o benefício fiscal, que além de tudo, eu tiro do Estado que deveria receber aquele investimento e arrecadar, né? Então, esse é o primeiro aspecto que a gente precisa compreender, que é muito distante, muitas vezes, da linguagem do advogado tributarista, porque foge do jurídico, isso é economia pura, tá? Mas acho que uma das coisas que a reforma tributária trouxe para a gente é refletir sobre política pública. É a gente entender que, como operadores de direito tributário, a gente não está aqui só para
pegar uma lei pronta e dizer se ela é boa ou se ela é ruim, né? Se ela é legal e ilegal, se essa cobrança, né, fere ou não fere, né? A gente pode, inclusive como cidadãos, entender que o sistema tributário, ele é a base do Estado. A forma como a gente arrecada, o jeito que a gente arrecada, vai influenciar em tudo. Então, a gente pode ser muito mais ativo, inclusive, como formadores de política pública. Foi isso que o Cecife fez, né? Ele foi lá e falou: olha, já que não estão fazendo direito, nós vamos fazer aqui, né? E acho que isso trouxe aqui para os advogados tributaristas, para nós da prática, uma nova possibilidade também de pensar o direito tributário, né? Então, voltando um pouco, né? A gente olhando para esse valor, a gente vai falar, tá, esse é um princípio, esse é um valor. Como eu atinjo esse valor? Aí entram as regras. Qual é a regra? Não cumulatividade plena. É outra regra que faz eu ter neutralidade. Por quê? Não importa se eu tenho uma cadeia de 10 fornecimentos ou se eu tenho uma única cadeia, se eu sou horizontalizado, se eu sou verticalizado ou horizontalizado na minha produção. Porque se eu tiver a não cumulatividade plena, a alíquota final, né, a carga tributária final, vai ser sempre a alíquota nominal. Então, isso é neutralidade. Porque se eu tiver, como no Brasil, custos residuais, a gente sabe que muitas vezes, se eu horizontalizar minha produção, eu pago menos tributo, né? Então você começa a intervir e aí você acaba trazendo atividades que nem são core business daquela empresa, mas ela acaba desenvolvendo por uma questão tributária. Então você perde eficiência, né? Para garantir a neutralidade, você tem que ter a não cumulatividade. Outra regra, incidência no destino. Porque se eu tenho a incidência na origem, de novo, eu vou ter esse incentivo para que eu atraia, né, investimentos para o meu território e com isso conceda alíquotas menores, né? Que é o que aconteceu no Brasil até hoje da guerra fiscal. Então, esse também é essencial para que a gente garanta a neutralidade, tá? Eu não devo ter crédito diferente daquele que é estritamente ligado ao pagamento. A gente até criou algumas diferenciações aqui no Brasil do crédito presumido, mas buscando alguma isonomia, né? Então, para que eu não tenha uma discriminação na hora de contratar um transporte entre um transportador autônomo e uma empresa transportadora, se eu contratar um transportador autônomo, eu tenho um crédito presumido, né? Então a gente criou alguns créditos presumidos muitas vezes para colocar, né, todo mundo em condições concorrenciais iguais, igual Zona Franca de Manaus. Como não tem incidência, né? Mas para eu não perder o crédito que eu teria na aquisição quando eu adquiro de fora da Zona Franca, também tem o crédito presumido. Então a gente vai encontrar o produtor rural, pessoa física, a gente vai encontrar essas exceções no texto, tá? Mas é porque realmente a gente precisou dentro desse modelo. O ideal é que não tivesse, né? Outra coisa que é essencial para garantir a neutralidade, devolução dos créditos, né? Devolução imediata, tempestiva, rápida, né? A não incidência na exportação, ela depende de uma devolução rápida, porque não adianta nada, né? Eu ter todo acúmulo da cadeia. Aí eu faço a exportação sem incidência, mas esse acúmulo aqui não me é devolvido. Na realidade, eu estou exportando tributo, e é o que acontece hoje no Brasil, né? Então eu preciso muito disso. Um outro aspecto, a alíquota uniforme. Quando eu tenho uma uniformidade de alíquota, eu também não tenho, enfim, distorções de preços relativos, eu não tenho distorções nas escolhas dos consumidores, na classificação da mercadoria. Então, às vezes você muda o componente de uma mercadoria para poder entrar num NCM que tem o item mais barato, né? Então, o sistema ele distorce. Não, se todo mundo está pagando a mesma coisa, eu vou produzir aquilo que eu sei produzir com a melhor qualidade, do melhor jeito, sem me preocupar que eu tenho uma outra forma de pagar menos, né? A cabeça é outra. A cabeça não é para pagar tributo. A cabeça é para produzir da forma mais eficiente, da forma mais econômica,
né? Então, é basicamente isso que eu falei para vocês, que garante a neutralidade. Ah, e o último aspecto, a base ampla. Isso também é muito importante, sem distinção de serviços, mercadorias, indústria, né? Sem deixar, por exemplo, algumas operações de fora, né? Então, tangíveis, intangíveis, né? Bens materiais e materiais. Então, tudo incide. Então, tanto faz a classificação, você vai ter que pagar, né? É justamente para não incentivar aquilo que a gente chama das atividades rent seeking, né? Que são aquelas atividades que buscam brechas legais e que muitas vezes não existiriam se não fosse o sistema tributário, né? Ela só existe por conta disso. Gente, vocês haviam me pedido, a Camila havia me pedido para deixar uns últimos minutinhos para a gente discutir. Acho que o grande conteúdo é esse, né? Conseguir passar aí por todos os princípios. E vou aproveitar aqui para mandar para vocês a apresentação e depois mando também o texto que eu publiquei aí contando um pouco sobre todos esses princípios, tá? E fico à disposição caso alguém tenha dúvidas ou queira fazer algum comentário. Deixa eu ver se tem alguma dúvida no chat. Pessoal, alguma dúvida? Alguma consideração? Vamos aproveitar essa oportunidade. Enquanto o pessoal pensa Posso? aí se tem alguma dúvida. Ah, tem alguém aí para falar? Bem Diga. aqui, sou eu, Rogério Coelho, tudo bem? Oi, querido, você aqui, que prazer te Ah, encontrar. prazer é meu, boa noite. Você acha que dentro dessa classificação dos princípios que você fez, que o princípio, que a não, que a defesa da concorrência seria um princípio da reforma tributária? Olha que pergunta legal. Embora ela não esteja, né, ali instituído, né, diretamente no 145, a gente tem a isonomia como um todo, né, que já é um princípio constitucional, e a gente tem também lá no capítulo da ordem econômica também essa preocupação da livre iniciativa, da livre concorrência, né? Então, Congelou para vocês? Congelou, Caiu. Acho que é a conexão dela. Caiu. calou, ficou quieto. Enquanto isso, doutor Marcelo, Ô, boa seu tarde, viu? Manuel, tudo bem? O Bem, Manuel dando exemplo aqui, pô. Tá em todas. Muito bom, procure estar. Manuel. Conhecimento não se, É isso aí. É um não prazer, pode se viu? perder, né? Jamais. Muito bom. Meio corrido, você viu que eu estava no carro, depois entrei para dentro de casa com as coisas, É tá? isso Agora aí. estou tranquilo. Não, e o senhor não desligou nem um minuto, porque eu fui vendo descendo do carro, passando, entrando. É, é isso mesmo. Muito bom. Trazendo pão para a querida, tá? Amanhã estamos em Campinas, né? O dia inteiro, quinta, amanhã e quinta. É. Vou Ainda estar vou lá estar no. na de Itaquera, que vai ter o Congresso de Imobiliário, e a gente vai falar da reforma lá. Então, amanhã vai ser bom lá em Campinas. Eu vou estar, aliás, foi ótimo lá em e, Pinheiros, gente, né? Opa, desculpa. eu Eu não que sei que peço. aconteceu alguma coisa aqui, eu entrei pelo celular para garantir. É porque acho que a pergunta do Rogério foi muito difícil, brincadeira. Aí eu caí estrategicamente. Ah, Não, mas eu estava dando um exemplo de que eu entendo que a gente pode trazer para o sistema tributário também, né, esse princípio. Em alguns estudos que eu tenho feito, eu tenho sempre evocado, mas um exemplo básico: imposto seletivo sobre bebidas açucaradas, tá? Claro, tem todo um apelo de saúde pública, né, que eu entendo, que eu acho relevante, mas eu não vejo justificativa pela discriminação, né? Por que só as bebidas açucaradas? Sendo que o próprio açúcar, que é um item que é muito mais consumido, não tá. né? Quando a gente vê na pesquisa POF-BGE, que tem o mesmo efeito metabólico, né? O açúcar refinado da bebida açucarada está na cesta básica, né? Então, eu tenho uma quebra de isonomia aqui, uma quebra, né, da livre concorrência, inclusive porque eu vou ter, né, outros alimentos extremamente açucarados,
que não existe nenhum estudo que diga que é a bebida açucarada que faz mais mal, que não vão ter incidência do imposto seletivo, né? Então, assim, né, respondendo, acho que embora ele não esteja, né, diretamente ali expresso no 145, junto com esses, né, princípios, eu entendo que ele pode ser sempre evocado, sim, porque o efeito de ordem econômica, né, justifica. Já está ferindo, né, Nino? Já, Com base no que a gente já tem hoje, né, de princípio, né? Sim, exato. exatamente. Gente, Maravilha, só tem obrigado. amigo aqui. Depois do Rogério, vou ver o Cabreira. Meu Deus, que honra! A honra é toda minha, Lina. Não sei se já posso perguntar, Marcelo. Manda ver, claro, claro, já estava aí com a mão, você era o próximo mesmo. Obrigado. Lina, primeiro um prazer enorme te ouvir, né? É, é, beber um pouquinho do seu conhecimento, de sua profundidade teórica nessa matéria, que eu sei que é bastante grande, né? Então, parabéns pela apresentação. Fiquei aqui, muito feliz de te ouvir. Mas eu queria fazer uma consideração e uma pergunta, né? Lá naqueles princípios que se aplicam a todo o sistema tributário, lá no parágrafo terceiro do artigo 145, né? Nós temos entre eles ali o princípio da cooperação e você fez um comentário muito interessante acerca desse princípio e eu compartilho dele com você, que é justamente aquela preocupação da necessidade absoluta dos entes federados terem a linha de cooperação absoluta na administração tributária desses novos tributos sobre o consumo, né? Lembro até que esse princípio já existia lá no inciso 22 do artigo 37, quando falava da administração pública, né? Que garante a atuação integrada dos servidores das carreiras específicas e da administração tributária, justamente com a finalidade de compartilhamento de cadastros, informações fiscais, etc. Mas eu queria te ouvir um pouquinho, eu sei que você provavelmente já deve ter refletido sobre esse assunto. Essa cooperação, ela nesse sentido, ela no sentido, digamos, horizontal, entre os entes federados ou sujeitos ativos que compartilham a mesma competência. Mas ela pode ser lida também no sentido da cooperação, no sentido vertical entre o fisco e os contribuintes? Gostaria de te ouvir um pouco sobre isso, Lina. Muito bem. Obrigada pela pergunta, Cabreira. Que honra, assim, tê-lo aqui me escutando. É um prazer enorme. Eu entendo que sim. Eu me refiro também ao 23, que lá no 23 da Constituição tem já essa relação vertical, né? No sentido de que as normas poderão determinar essa cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e município. Então, assim, já tem, né? E, inclusive, lá ele fala no equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar, né? No Muito âmbito bom. nacional. E quando a gente pensa em desenvolvimento, aí a gente entra nessas questões mais atinentes à reforma tributária, né? Um outro aspecto da cooperação que eu não falei também tem a ver da cooperação entre fisco e contribuinte, que também é um aspecto muito contemporâneo, né, dos sistemas tributários atuais e da eficácia na arrecadação, né? O que se tem visto é que nos últimos anos, na última década principalmente, o abandono daquilo que a gente chama, né, do paradigma do crime, que é o paradigma da repressão, né, em que o Estado tem essa figura de fazer algo muito complexo, muito difícil, o contribuinte não dá conta, né? Ele vai lá, autua, cobra multa e tal. Ele não é eficiente no aspecto arrecadatório, além de criar um ambiente de litigiosidade, né, em que as duas partes não se entendem, né, eles vão estar sempre em polos opostos, você não tem a arrecadação requerida. E aí a gente vê que no Brasil, especialmente depois da lei nos conformes, né, Cabreira, que você foi um consultor ali, inclusive, né, participou da elaboração dessa lei na época com o professor Eurico, a gente vê uma crescente
recente mudança, né, nesse paradigma da conformidade, em que o Estado também age em cooperação com o contribuinte e vice-versa, né, estimulando a conformidade. E daí em diante também. A gente tem confia, transação tributária, né? A gente foi mudando isso e com uma efetividade muito maior. Então, eu vejo a cooperação também nesse âmbito. Agora, essa cooperação, né, vertical, ela é um desafio, né? Por quê? Ela já é um desafio na horizontalidade, porque o desejo do município de São Paulo é completamente diferente do município de Piraporinha, né? Os anseios e as necessidades, né? E é o que a gente está vendo aí no comitê gestor, né? Em que os grandes municípios, né, têm se insurgido, na verdade, os pequenos municípios, que são a maioria, se insurgem enquanto a cadeira dos grandes, que apesar de serem a minoria, representam mais de 70, quase 80% da população residindo em seus territórios. Então, é difícil conseguir esse equilíbrio, né? E a gente vê também que o legislador constituinte originário, ele sempre se preocupou com esse equilíbrio, porque ele não só fez a repartição das competências impositivas, como ele também repartiu a receita, né? Então ele criou o fundo dos estados, né? O fundo de participação dos municípios, ele criou os percentuais que dos impostos são repassados para os entes subnacionais. Então, no aspecto arrecadatório, ela já existe. O que eu não vejo e que eu imaginava que o comitê gestor poderia ser um órgão fomentador disso é realmente, né, os municípios, os estados se abraçando e falando: vamos lá, vamos junto, companheiro, somos parceiros nessa. Talvez com a instituição do IBS a gente veja alguma melhoria, porque, né, o que eu penso assim, otimista antes era cada um cuidando do seu queijo, né? Era o meu queijinho aqui, meu pedacinho aqui. Agora o bolo é conjunto. Então, assim, a repartição do bolo, ela agora se dá via receita, mas o bolo é o mesmo, né? Então, me parece que há, né, um sistema que induza a maior cooperação, né? Mas é um desafio, né, Cabreira? É muito desafiador. Na formação anterior, né, do CNM e da FPM, né? FNP. FNP. FNP, isso, É. você tinha um consenso maior. Na mudança das presidências, né, esse consenso saiu. E aí sempre tem um aspecto político, né? Sim. Porque o aspecto técnico-jurídico é uma coisa, ok, a gente precisa cooperar, mas quando entra a política, né, e os poderes, né, atinentes às secretarias de Fazenda e de Finanças municipais, aí também a gente tem muitas vezes, né, uma dificuldade maior de encontrar esse caminho comum, né? Excelente, excelentes comentários, Zina. Muito obrigado, viu? Obrigada a você pela pergunta. Engrandeceu bastante aqui a reflexão. Muito obrigado. Tem mais Olha alguém? aí. Tô vendo a Ana também online. Ai, gente, que máxima essa comissão. Me chamem mais vezes. Com certeza, com certeza. Não ofereça Obrigada, se será Lina. chamado. Obrigada. Que bacana. Parabéns aí pela formação e por conseguirem esse engajamento, né? Tá um engajamento bom, tá mantendo aqui o número de pessoas. Isso é muito bom. Doutor Marcelo, só para fazer uma observação, aliás, parabéns tanto ao Marcelo como à doutora Lina. Querido Sempre Manuel. temos uma preocupação, sim, e parabéns aí também pela exposição. Cabreira, meu grande amigo, e eu gosto, quando eu estou junto com ele, eu me sinto mais seguro, mesmo com 75 anos, que ele me ensina, né, todo dia. Mas um detalhe importante, parabéns, viu, Cabreira? E é essa preocupação que hoje os estados e municípios, viu, doutora, têm em relação a essa segurança que não ficou muito claro e nós esperamos, né, como munícipes e como contribuintes, de que isso no futuro se acerte, porque são mais de 5.500 municípios e são 27 estados, maravilha, e o Distrito Federal, ótimo. Então, parabéns. Essa conformidade entre
a nossa questão de federalismo, como o Cabreira colocou, é uma preocupação, sim. Principalmente eu, que hoje estou há 28 anos no interior, em Bragança Paulista, eu sinto isso. E falei, inclusive, na PUC, lá, quando o meu amigo Saeg fez uma colocação lá super importante em relação aos municípios. Porque, como você falou, ou como a senhora, a doutora, falou, o dinheiro vai tudo para lá. E aí, essa preocupação, como voltará, né? Vai criar os fundos, a gente sabe que isso será muito bem coordenado, e eu sei, porque o doutor Eurico e eu, nós estivemos conversando agora em Pinheiros, ele falou, olha, Manuel, existe o sistema, em termos de informatização, vai estar muito bem montado, né? Então, parabéns, viu, doutora Alina? Nós só Obrigada. esperamos isso, que melhore essa questão da distribuição para que aquela cidadezinha que a senhora comentou não fique sem recurso, né? Porque poderá deixar de existir em função do destino, né? Quem Não, tiver o senhor mais tocou num qualidade de ponto. receber, ótimo, né? O Tá senhor está bom? tocando num ponto muito relevante, doutor Manuel, Obrigado. porque, de Obrigado. fato, é uma preocupação. Eu costumo dizer que eu tenho como pessoa e como cidadã, me considero também uma munícipe, né? Afinal, a gente vive no Uhum. município, né? É aqui que a gente pisa na calçada, que a gente tem a luz, que a gente tem a guardinha, que a gente tem o asfalto, né? A nossa vida está muito no município. Então, há uma preocupação nesse sentido. O que me deixa um pouco mais tranquila é que a realidade atual de mais de 3 mil municípios é que eles só recebem repasses. Eles não têm receita de tributos próprios, de ISS, de IPTU, porque tem muita dificuldade na instituição, na cobrança, não tem né, administração suficiente para isso. Então, eles vivem basicamente do repasse, né, dos fundos e dos impostos ali constitucionalmente definidos. Esses municípios, além dos repasses, agora eles também vão receber o consumo realizado dentro do seu território. Naquele local. É, Perfeito. claro que não é agora, né? Porque a transição também para os entes públicos é muito longa. Porque, né, para que não houvesse uma perda, né, ou que os efeitos nocivos dessa realocação, né, do produto da arrecadação de uma forma muito brusca, né, para que tivesse um tempo aí, para que todos se adaptassem, essa transição para os entes públicos é muito longa. Então, ela só de fato vai acontecer com base na receita daqui 50 anos, né? Mas o comitê gestor ele vai diminuindo, né, essa base da origem para o destino e aos poucos isso vai acontecendo. Então, em geral, pelos estudos que a gente teve acesso no CECIF, os pequenos municípios ganham. As regiões, pensando em estado também, as regiões populosas que têm um mercado consumidor forte, mas não têm centros produtivos, a exemplo do Nordeste, acho que é o maior exemplo, tende a ganhar também. Porque Sim. hoje, tudo que um cidadão soteropolitano, por exemplo, consome, que não foi produzido ali, vem para cá, né? Ele compra um item de consumo que saiu daqui, né? Tá bom, até tem um DIFALzinho lá, mas a grande arrecadação fica na produção, então fica nos centros mais ricos. Quando você muda para o consumo, você tem também uma tendência de distribuir esse produto da arrecadação de uma forma proporcional à quantidade de moradores que aquele lugar tem, né? Então, nada mais, se é uma tributação sobre o consumo, né, nada mais justo que ela fique onde o consumo ocorre e onde o Isso. consumidor, pessoa Perfeito. física, mora, né? Então, tem Perfeito. aí uma realocação, né, de recursos. Agora, a cidade de São Paulo, durante muito tempo, tinha um estudo que dizia que perdia. Mas eu já vi muita gente também contestando esse estudo, dizendo: olha, acho que tem aí está se subestimando o mercado consumidor Consumidor. paulistano, Perfeito. né, que é gigante e que tem um poder, né, aquisitivo enorme, né? Então, acho que tem muita coisa aí para a gente confirmar ao longo dessa transição, né? Eu acho que, Lina, Parabéns. tem um efeito colateral positivo da reforma. Exemplo, por exemplo, tinha município que não tinha sistema de nota fiscal.
Que Passa vai a ter que ter, ter, né? passa a ter, Obrigatoriamente. É. independente da situação, da transição, passa a ter agora. Estava vendo, dos 5 mil, mais da metade já aderiu ao novo sistema da Receita Federal de Nota Fiscal. Então, eu acho que até o próprio sistema sistema da reforma entrega algumas coisas antes dessa aplicação efetiva e até arrecadatória no futuro. É, eu também vejo assim com bons olhos, especialmente para os pequenos, né? E acho que aqueles, né, por exemplo, o Centro-Oeste, ele tem um desafio aí futuro, né? E aí eu acho que esses lugares, ou um outro município também que vai ter alguma perda arrecadatória, aqueles municípios que têm pouca população, mas tem uma indústria, né? Tem uma empresa grande ali no seu território, o que que ele vai fazer? Ele vai ter que olhar para suas aptidões locais, né? Ele vai ter que investir via subvenção orçamentária também, muitas vezes, para atrair investimentos para o seu território. Mas essa questão da aptidão local é algo que me parece que a médio e longo prazo é muito mais sustentável, né, para um país com uma dimensão geográfica como a nossa. Quando a gente olha o próprio mapa americano, você não tem indústria nos Estados Unidos inteiro, né? Você tem aptidões locais, tem os locais da indústria de aço, tem os locais mais voltados para o agro, né? Os locais da tecnologia. Então, a gente pode ter desenvolvimento, né, no país inteiro, né, através dessas aptidões locais, que não significa eu ter uma fábrica de automóvel em cada região. Né? Eu posso ter uma locação muito mais racional e muito mais relacionada àquilo que a minha região tem de bom para oferecer. Né? Então, acho que falta muito isso no Brasil, né? A gente, como a ideia de concessão de benefício fiscal, ela se fortaleceu muito ali na década de 80, 90, e isso trouxe, né, a voto, ainda que não tenha trazido desenvolvimento propriamente dito e sustentável, né? Virou uma forma de se fazer política no Brasil. A gente não aprendeu a fazer de outro jeito, né? Não aprendeu a olhar ali a região e buscar um desenvolvimento econômico muito mais sustentável e plausível e também duradouro, né? Que não fosse algo pautado no benefício fiscal. Então, acho que também vem aí uma mudança muito grande de paradigma, e aí, mais uma vez, nós, a meu ver, né? Tributaristas. A gente tem uma tarefa importante na orientação, né? Hoje eu vejo que os entes públicos, eles também se tornaram clientes para a gente atuar como consultores, né? Nessa transição, na ajuda, dos impactos, né? A compreensão do novo sistema para dar subsídios, né? Para que os governadores e prefeitos possam agir, né, agora com novos instrumentos, né? Através dos fundos também, Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, enfim, tudo isso vai precisar de muita orientação da nossa parte, né? Eu acho que é a questão da vocação das empresas e também para os municípios, né? Eles vão ter que ser bom. Antes a empresa estava muito mais preocupada na alíquota do que propriamente na competição dela. Isso, Exato. exatamente. Eu acho que A gente município, tem. né, você pega exemplo de Extrema, que era o incentivo dos galpões, Pertinho aqui. né? É. Acabou, né? Vai acabar no futuro, vai diminuir, vai ter que localizar uma vocação também da É cidade. isso mesmo. Paulínia, né? Paulínia, por exemplo, que tem uma arrecadação astronômica e vai mudar isso. Incentivar. Parabéns, vai haver mais justiça. Parabéns, é uma justiça tributária que foi colocado hoje na sua aula aí. Parabéns, e eu acredito muito nisso também. Eu acho que tem um ponto, eu vi uma entrevista eu acho que é o secretário da Receita Federal falando do novo sistema, né? 150 vezes maior que o Pix. E logo que você pega nos primeiros 2 minutos da fala dele, praticamente encaixa em todos os princípios. Ele fala da simplicidade, da transparência, da facilidade que o consumidor vai ter quando entrar no sistema. Então, praticamente, o trabalho no futuro vai ser emitir a nota, todo o resto vai estar pronto. É isso. Então, acho que assim, a Receita, eu acho que não existe ninguém com mais tecnologia que a Receita, e agora eu acho que a legislação encaixou e deu essa possibilidade para ela avançar ainda mais.
Eu concordo. Né? Vejo também com olhos bem Eu parecidos. acho eles excepcionais e agora eu acho que a legislação abriu esse caminho para eles avançarem e, sem dúvida, ele até menciona, ele falou, vão ficar surpresos, né? Vão ficar surpresos. Acho que isso é muito bom. Gente, tem mais alguém que Doutora quer fazer Lina, alguma pergunta? posso fazer mais uma Edson. pergunta? Só, Marcelo? Claro, claro, Edson, por favor. Ah, O que a gente vai liberar. Parabéns, viu, Lina, pela apresentação. Excelente, ali, brilhante, como todos aqui colocaram. Ficou... E aqui os comentários ficou melhor ainda. A gente está aprendendo ainda mais. A respeito, pegando, acho que o gancho aí dos benefícios fiscais, e a gente, como você bem colocou, isso a partir de 2033 vai acabar e vai trazer mais uniformidade, né, para o nosso sistema. Mas a gente ainda vê algumas vozes, né, tanto da academia também como do próprio segmento, os principais segmentos econômicos que são muito beneficiados por eles, né, de tentar mantê-los, né? Então, assim, eu queria te ouvir um pouco, assim, eu já ouvi, né, bastante, eu já entendi a tua posição, como é talvez da maioria aqui, né? Mas eu queria te ouvir, né, especificamente com relação a esses que defendem, né, ainda assim a manutenção dos benefícios fiscais, com exceção da Zona Franca de Manaus, além de 2033, né? Então, Bom, era só vamos isso que eu lá. queria te dizer. São E vários, parabéns de vários. novo, Violina, você é excelente. Imagina, Edson, obrigada pela pergunta. Acho que são vários aspectos, né? Acho que tem um descolamento da realidade aqui, né? Até porque a própria Lei Complementar 160 já previu o fim desses benefícios. Então, e a reforma, ela teve esse cuidado de manter esses prazos, justamente para que não houvesse uma necessidade de indenização, né, daqueles empreendimentos que, sem dúvida alguma, também mereciam essa previsibilidade, essa segurança jurídica, o direito adquirido, né, e tudo mais. Então, houve muito esse cuidado, né? Muitas vezes eu já escutei a defesa. Vocês estão me escutando? Então, Sim, sim. tá, perdão, achei que tivesse travado, tá? Eu já escutei a defesa do benefício fiscal no sentido de que o direito a conceder benefício fiscal faz parte da autonomia do ente e que, eventualmente, tirar esse direito poderia ferir o próprio Pacto Federativo, né? E aí, assim, esse direito ele não existe hoje. Porque a concessão de benefício fiscal, se um único ente pode negar, né, se um único ente tem poder de vetar a concessão de benefício fiscal dentro, né, do CONFAS, que dirá o Constituinte dizer que ninguém pode dar, né? Então, acho que esse direito, da forma como ele é exercido hoje, ele já não é uma realidade, acho que já há extremos abusos, né? O mesmo eu diria no ISS, que a gente já tem alíquotas mínimas fixadas na Constituição, que também não são respeitadas. Então, a meu ver, é um direito que já parte de uma inconstitucionalidade, né? Então, eu não vejo como sustentá-lo. E além disso, ainda que a gente não tivesse, né, uma disposição expressa, pela proibição da concessão de novos benefícios, o que eu tenho é a incidência no destino. E essa lógica da incidência do destino, por si só, já derruba também, né, a lógica da concessão de benefício, porque tanto faz eu instituir uma alíquota menor no meu território, se a alíquota da operação vai ser a alíquota do destino, né, onde o consumo de fato ocorre, né? Então, acho que é uma discussão, parece-me, muitas vezes, de quem não entendeu o todo, né? De quem não entendeu essa mudança paradigmática tão grande, né? E quando a gente olha para fora do Brasil, que eu acho que é algo que a gente também fez muito mal nos últimos anos, né? A gente se fechou dentro do nosso mundo de repartição, né, dessas competências como algo imutável, né? E não olhou para fora para entender como as outras federações fazem, né? A gente tem mais 30 federações no mundo, e a única que não usa o IVA é os Estados Unidos, que usa o sales tax, né? Que já é uma incidência no destino, no consumo, né? E que também
dá a prerrogativa para que cada ente institua, né, a sua própria alíquota, mas que tem regras uniformizadas no país inteiro, né? Então, quando a gente olha também, né, para outras federações, você vê que o uso de benefício fiscal no âmbito subnacional, ele não existe, né? Ou ele já existiu no passado e foi abandonado pela dificuldade de controle. A Alemanha tem uns cases muito interessantes, né? Em que quando você deixa, né, sem o controle, né, de um tribunal de contas, de que essa contrapartida, né, seja efetivamente apresentada para a sociedade, porque afinal de contas a gente está falando de uma renúncia fiscal. Se eu estou renunciando 1 bilhão, eu preciso que esse 1 bilhão retorne para a sociedade, porque esse dinheiro é da sociedade. Esse dinheiro não é do ente, não é do governador, né? E no Brasil a gente vê uma apropriação do sistema tributário, né, como um instrumento de política realmente, né? Enfim, aí voltando ao que eu estava falando da Alemanha, essa prática ela foi caindo em desuso, né? E hoje o que eu tenho, por exemplo, são muitas vezes algum incentivo setorial, mas que é válido no país inteiro. Né? Então, né, eu não me lembro um exemplo aqui, mas só hipoteticamente dizendo, eu vou incentivar as montadoras de automóveis, né, faz parte ali da cultura alemã. Vai ser no Brasil, no país inteiro. Não vai ser uma coisa regional, né? Uma região brigando com a outra, porque aí sim eu tenho uma competitividade, né, para níveis internacionais. Eu estimulo a produção nacional, mas eu não causo esse desequilíbrio interno, né? Então, eu olho hoje com essa possibilidade da gente conceder, né, algum tratamento diferenciado, desde que isso seja feito no âmbito nacional e preferencialmente também pela tributação da renda, né? Porque essa sim é uma tributação que recai sobre a produção. A tributação do consumo, ela não deveria recair sobre a produção, né? É o consumidor final que paga. Então, se a alíquota é maior ou menor, isso não deve influenciar, a forma como, né, aquela produção se dá, o custo, a formação de preço e tudo mais, né? Agora, se eu tenho um incentivo na tributação da renda de forma uniforme dentro do território nacional, aí sim, né? Aí eu acho que pode ser um instrumento muito mais adequado e efetivo, né, para estimular alguns setores da economia que sejam estratégicos para o Brasil. Né? Não vejo nenhum impeditivo. Inclusive, a gente tem, né, na Constituição, a possibilidade de instituir contribuição social sobre o lucro líquido em diferentes alíquotas, a depender da atividade. Até por isso que a gente tem aquela majoração para a instituição financeira. Nada impede que eu use esse instrumento também, né, claro, com todo um arcabouço que sustente essa política, né, para eventualmente favorecer um outro setor da economia que seja estratégico para a gente, né? Não, mesmo, excelente resposta sua. Obrigado. Obrigada a você pela pergunta. Dá para ficar aqui a noite inteira, né, gente? É É muito bom. muito Se conteúdo, deixar, a né? gente tem quem gosta fica, né? É muito bom. Mas vamos liberar. Pessoal, eu acho que podemos encerrar. Tem mais alguém que está aí na fila que eu não esteja vendo? Eu acredito que não. Quem A gente já quiser também libera. depois, tem meus contatos, eu fico à Legal. disposição, gente. Posso Recebi aqui, voltar, viu, Lina, vou mandar. Marcelo? Oi? E posso voltar, é bom, não, Ótimo. né, o horário é bom, não compromete a noite, nem o dia, então contem comigo, Ó, pessoal. a gente só está no primeiro ano em 6 meses. Temos até o final de 2027, então com certeza vai ser convidado muitas vezes. Obrigada, vai Vou ser um prazer, aproveitar. gente. Legal, o prazer vai ser todo nosso. Meu, foi ótima a apresentação, eu não tinha dúvida disso, muito obrigado. Vou aproveitar a oportunidade aqui para passar um recado para o pessoal. Daqui 15 dias vai ser a quinta, reunião do grupo de estudos. Quem vai vir vai ser o Breno Vasconcelos. Ele vai falar das principais regras do IBS, CBS e a alíquota de transição. E depois, a próxima, a gente entra no imposto seletivo, tá? E as regras gerais. Aproveitando que eu falei aqui do imposto seletivo, eu tinha anotado uma pergunta e eu deixei passar, Lina. Posso fazer? Claro,
Quando a gente fala do princípio da proteção do meio ambiente, você acha que fica bem claro? Algumas pessoas citam como imposto seletivo, tá? Eu acho, quando eu falo do princípio do meio ambiente, eu vejo muito mais com a sua explicação, que você não falou nada do imposto seletivo, do que propriamente o imposto seletivo. Eu acho que é muito mais amplo, eu acho que tem a ver muito mais com uma questão de incentivo, né, de usar a lei e a reforma do que propriamente o imposto que a gente sabe que, ainda que ele fale de uma ser aplicado em situações que causem um problema do meio ambiente, eu acho que o princípio ele foi muito maior do que simplesmente a instituição do imposto seletivo, como a gente já tinha a questão do IPI do cigarro com uma alíquota muito elevada. Qual que é a sua opinião a respeito? Nossa, Marcelo, adorei essa pergunta. Eu tenho uma posição bastante crítica com relação ao imposto seletivo brasileiro, é minha tese de doutorado. Legal. Ainda não defendi, tá? Mas estou nos finalmente dela. Mas assim, eu sou bastante crítica. Em primeiro lugar, eu acho que a gente errou em instituir um excise tax por imposto. Por quê? Porque eu não tenho a receita, o produto da arrecadação vinculado e nem posso ter, né? A meu ver, se a gente quer ter uma arrecadação que contribua para o meio ambiente, né, que seja eficiente no combate daquelas externalidades à saúde, eu preciso ter uma CID. Eu preciso ter referibilidade, eu preciso ter destinação certa, né? Eu vou arrecadar, por exemplo, da bebida açucarada e não vai para a saúde. É, tem cinquenta que ter por esse cento noção. fica com a União e os outros 50% ainda vai para os fundos, do estado, do município e para o desenvolvimento das regiões norte e nordeste. Quer dizer, não tem nada a ver com saúde, né? Então, a meu ver, ele já nasce com essa falha. Segundo aspecto, quando a gente olhou para o imposto seletivo e a gente escolheu aqueles itens que fazem mal, supostamente mal ao meio ambiente, mais discricionalidade do legislador, que também não se sustenta. Por que automóveis? Eu tenho um monte de outra atividade que é extremamente mais poluente e que eu consigo aferir com mais precisão a externalidade negativa, ou seja, qual é a poluição, do que o automóvel em si. Seria muito mais lógico eu tributar, então, o combustível. Né, nesse sentido, de acordo com quanto CO2 ele emite pelo litro. Então, vamos fazer isso. Então, quando acho que o imposto seletivo em si, na Constituição, eu acho que ele até atende um pouco a questão do meio ambiente, mas na lei complementar, zero. Zero, ele é muito questionável. A extração de bens minerais, olha, a extração faz mal ao meio ambiente? Peraí, um desastre ambiental, uma extração irresponsável, né? A não observância das normas regulamentares, né? Sim, pode fazer mal ao meio ambiente, mas inclusive, eu preciso desses minerais hoje para a transição energética. Sem esses minerais, eu não consigo fazer a transição energética. Então, me parece que há um descompasso, e aí a ânsia arrecadatória de um sistema que, a meu ver, não foi bem gestado, não foi bem pensado, deixa a política muito fraca. Né? Então, eu veria, por exemplo, com outros olhos, se o nosso imposto seletivo no aspecto ambiental fosse utilizado junto com, por exemplo, a aprovação de um mercado de carbono no Brasil. Então, é o imposto seletivo que vai ser usado para cobrança da emissão de carbono. A OCDE já tem todos os ditames lá, já tem todos os valores. Ela recomenda a tributação de no mínimo 30 euros, 30 dólares a tonelada de carbono, e pega os exemplos de 60, que seriam os ideais, já mostra o quanto cai, o quanto você adota medidas para diminuição, né? E você também, dentro da cobrança, você criar políticas em que você isenta a partir, né, de adoção de medidas que tenham efetiva redução da emissão. Enfim, aí sim, aí a gente teria um imposto seletivo nesse sentido, né? Agora, do jeito que tá, automóvel, extração, né, e essa relação com o meio ambiente é super discricionário. Eu já escrevi, inclusive, também sobre isso. Para mim, é o IPI recalchutado. Pegaram ali o setor automotivo, viram que ele teria uma queda,
né, na carga tributária, com base no que é hoje. Para Fala, manter. ah, tem um espaço aqui, ó, pá, vamos meter aqui esse imposto seletivo. Eu preciso de 60 bilhões para substituir a arrecadação do IPI. Fizeram uma conta, nos automóveis eu garanto 10 bilhões. Pronto, entendeu? Claro, é. Então, eu concordo contigo, tá? Não, não, acho que deixa. Poderia ser. Constitucionalmente, ele atende os ditames do que hoje se espera, né, de uma tributação pró-meio ambiente, né? Mas hora que veio a lei complementar, Se acho que perdeu. se perdeu. É. Legal. Não, ótimo. Obrigado. Então, acho que é isso, gente. Muito obrigado pela participação de todos, em nome da Comissão de Direito Tributário da OAB, em nome do nosso presidente, Eduardo Correia, em nome da Camila, que é a coordenadora desse grupo de reforma tributária, que idealizou esse grupo de estudos. Então, eu estou feliz de participar. Lina, mais uma vez, obrigado. A gente sabe o quanto seu tempo é valioso e todos aqui, sem dúvida, a gente está recebendo mensagem, fica feliz por isso, por ter esse acesso. E esse é o objetivo da OAB. A gente quer trabalhar nessa gestão, como outras já trabalharam, para reforçar muito. A gente imagina que os advogados tributaristas estão tendo uma nova oportunidade, né? Isso que a gente vem falando desde da primeira aula, uma oportunidade de se voltar, recomeçar ou reaprender direito tributário. E a Camila escolheu as principais pessoas do mercado, desde a Melina, Eurico, você, para poder dar esse start inicial para todos. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, fico à disposição. Já te mandei no WhatsApp o PowerPoint e também o artigo que eu comentei, dentre Legal. alguns que eu escrevi, sobre os princípios. Tá, eu vou Um distribuir abração nos a grupos, todos. tá? Prazer rever os amigos aqui, viu? Obrigado, Beijo Lina, foi grande, ótimo. Tchau, Boa gente. gente. noite. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigada. Abraço, Marcelão. Até Tchau, São mais. Manuel. Fica com Um Deus. abraço. Abração. Obrigado.